Olá, amigos e amigas da Biblioteca Demonstrativa do Brasil. Hoje estamos mais uma vez aqui juntos para um programa de cultura e hoje principalmente de história. Estamos aqui com duas personalidades, professores de história, para falar dos nossos 200 anos de independência e além. Estamos hoje aqui com o professor Pedro Henrique Soares Santos, professor da Secretaria de Educação aqui do Distrito Federal, e com o nosso secretário de Economia e Criativa do Governo Federal, Rafael Nogueira. Amigos, sejam bem-vindos e vamos para as nossas, que para mim é sempre uma grande aula. Rafael, vou sempre te dar, né, a premissa de abrir, né, porque essa casa aqui da biblioteca sem você, eu acho que não teria saído. Queremos agradecer também toda a equipe nossa da Voar, Marcos Linhares pela organização e começar, né? Estamos com os 200 anos às nossas portas e eu acho que com um evento fantástico que é o Coração de Dom Pedro aqui conosco, que trouxe, acho que, uma aura para o Brasil, uma sensação de que, vi numa matéria, é um coração, né? Um coração por dois países, que eu achei fantástico. E aí, Rafael, eu queria que você desse as boas-vindas para o nosso professor, né, que você escolheu aí, tão bem escolhido, que já me deu aqui, antes da gente começar, várias aulas. Seja bem-vindo. Vamos lá, obrigado, Tagore, pela apresentação. Seja bem-vindo, professor Pedro. Obrigado. Prazer tê-lo aqui na BDB e nesse projeto que eu acho excelente, no ano da independência, a gente poder, do bicentenário da independência, a gente poder ter essas conversas aqui mediadas muito bem pelo Tagore. E o que eu gostaria de falar, aproveitando a deixa do nosso amigo que se referiu ao Coração de Dom Pedro, é que existe algo que a gente pode estudar a partir da independência, né? Fazendo uma analogia, assim, o que era o coração daqueles homens que estavam fundando o Brasil? Era aquilo que eles esperavam do que Muito viria bom. dali em diante. Então, simbolicamente, o que eu gostaria que nós tratássemos hoje é que a gente pensasse um pouco sobre o que era aquele sonho, digamos assim. Aí, já pegando sonho, não é uma palavra fora, né? Tem o sonho de Cipião, tem várias ideias de que, às De Dom vezes, a Bosco. concepção de pátria... Exato, o sonho Isso. de Dom Bosco, a concepção de pátria e do que fazer aqui é um pouco ligada aos sonhos, né? Quais eram mais ou menos os sonhos daqueles homens, Pedro I, Bonifácio Leopoldina, sobre os quais já falamos aqui, e do povo, mas isso é rápido, para a gente poder tratar depois de o que a partir da fundação ficou e seguiu não só o sonho, mas a realidade consolidada, e o que continuou, o que prosseguiu, e o que modificou, o que ganhou nova feição, o que de repente mudou tudo, né? Rompeu com aquilo que começou. Então, essas eram as questões que eu queria trazer para o professor Pedro, nossa vítima de hoje, né, Tagore? É verdade. Porque, né, Rafael, eu acho que a gente tem aqui uma oportunidade, né, de trazer, porque lembrando, Pedro, que aqui é de 8 a 80, né, vamos dizer assim, a gente tem um público que nos vê, também tem muitos bibliotecários, então é sempre importante, né, trazer, como a gente tinha até falado, pode trazer termos históricos, etc., mas sempre lembrar que estamos dentro de uma biblioteca e citar os seus livros, os livros que te encantaram e que trazem para você lembranças e que fizeram você ir estudar a história tão profundamente. Depois você também falar um pouquinho de você, o que te encantou e a gente vai tocando. Uhum. Então, o Rafael falou uma coisa muito importante. A gente não para pensar, temos a independência. E depois? Né? O que aconteceu? O que estava, né? O que trouxe, a gente já, como ele falou, já trouxe vários eventos aconteceram para que chegássemos no que falaram que é o mais importante de Dom Pedro, que era o punho, né? Independência ou morte. E depois, eu nunca parei para pensar. E queria que você falasse um pouquinho esse teu recorte de estudo que hoje você, né, tá fazendo aí nesse doutorado. Tá certo. Primeiro eu queria agradecer o convite, assim, é um privilégio estar aqui com vocês, participar desse momento e contribuir da maneira que eu posso com essas reflexões, né, essas comemorações que são tão relevantes do nosso bicentenário da independência. Como eu tive a oportunidade de comentar, né, antes da gente começar, eu acho que a efeméride do bicentenário é importante não só pelos eventos, né, e as pessoas que participaram, etc., mas também é um pretexto para nós refletirmos sobre outras realidades do Brasil, né? Tanto
pregressas, anteriores à independência, como também posteriores. Eu acho que a independência, inclusive, pode nos levar a refletir sobre a realidade, né? A nossa contemporaneidade. E aí entrando justamente nesses projetos para o Brasil, né? Então, o que aqueles homens de 1822 ou da década de 1820, né, os construtores do Império e depois aqueles que levaram adiante, né, essas ideias iniciais, pensaram para o país, no que isso é relevante até hoje, né? Assim, eu acho que é muito significativo a gente parar para estudar as nossas instituições, parar para estudar as ideias, né, que foram, digamos, concretizadas ou foram rechaçadas, né, lá do período da independência e posteriormente. Bom, então eu acho que é um momento muito interessante para isso. Acerca dessa questão da continuidade, né, eu acho que muitas ideias-força, vamos dizer assim, várias questões, né, surgiram ali nos 1820, né, na década de 1820, e que tinham, evidentemente, um passado, né? Alguns remontavam ao iluminismo, né? Outros remontavam a ideias ainda mais antigas, de uma longa tradição clássica, né? Serviram para embasar a construção do Estado Nacional e continuaram posteriormente. Bem, pensando então em termos de o que ficou, né? Que tipo de... O que foi iniciado lá como ideia-força, como tendência no período da independência e que ficou? Esses são vários elementos e a gente vai conversando aqui com mais tranquilidade, né? Um primeiro que eu queria destacar, que às vezes não é muito lembrado, porque é uma coisa mais do direito, às vezes fica lá hermético, né? No juridiquês e tal, nas reflexões dos juristas, é a própria ideia de nacionalização dos códigos. O que quer dizer isso? É de atualizar as leis que então existiam para a realidade brasileira. Isso é muito interessante. Tanto mais quanto a gente pensa que, por vezes, né, a gente tende a olhar muito para fora para tentar ver como aquela lei funciona lá fora, vamos replicá-la aqui, né? Foram várias as vezes que isso aconteceu no Brasil, né? Se a gente pensar, por exemplo, a Constituição Republicana de 1891 fez, em certo sentido, uma adaptação, né, a brasileira da Constituição americana. Esses homens do início do século XIX e depois os seus sucessores intelectuais, vamos dizer assim, não. Eles pegaram a codificação do período colonial e falaram, olha, isso já não nos serve mais, ou muito disso já não cabe mais para esse Estado que estamos pensando, o Estado que pretendemos ser liberal, moderno e que quer inserir o Brasil de uma maneira, digamos assim, mais competitiva no mundo, quer, né, fazer... elevar o prestígio nacional. Então, houve todo um movimento na década de 1820 e que permaneceu durante todo o Império de nacionalização dos códigos. E aí nós temos, por exemplo, já no primeiro reinado, já no finzinho, né, justamente desses homens que fizeram a independência, o Código Criminal de 1830, que colocou, digamos assim, né, nas nossas leis... ou superou nas nossas leis vários elementos do antigo regime que eram considerados cruéis. Por exemplo, na nossa Constituição de 1824, no artigo 179, dizia que os castigos e penas cruéis deveriam ser abolidos. E o Código Criminal vem justamente colocar isso em prática. Depois nós temos em 32 o Código de Processo Criminal, um pouquinho depois da queda de Dom Pedro I, mas as discussões começam no reinado dele, né? Nós temos também as primeiras discussões sobre a responsabilidade dos empregados públicos, que era uma das leis regulamentares que eles achavam mais fundamentais. E esse processo continua. Depois dos turbulentos anos da regência, que aí realmente suspendeu muita discussão, no segundo reinado nós temos a retomada desse processo. E aí o código que mais, digamos assim, que mais longevo da história do Brasil é justamente esse, dando sequência, o Código Comercial de 1850, que se o nosso ouvinte abrir e procurar lá no Google, ainda tem o caput lá referenciando Sua Majestade Dom Pedro II, porque é o mesmo código, só foi atualizado. Você vê como os caras pensaram num código que fosse enxuto, né, e que adereçasse as principais questões comerciais. Óbvio que teve modificações com o tempo. Então, esses são alguns dos códigos, né? Mas nós temos, por exemplo, a lei de terras, nós temos todo o movimento o movimento contra a escravidão, que pode ser entendido no mesmo processo codificador de modernização do Estado Nacional, né? Então, tanto os homens daquela década de 20, quanto os seus, como eu disse, sucessores espirituais ou intelectuais, né, permaneceram sempre com essa perspectiva, né? Então, qual é a realidade do Brasil?
e como nós podemos criar códigos que respondam às nossas necessidades e nos encaminhem para um futuro de modernização, que era sempre essa ideia. Claro que houve sempre disputas quanto a isso, o que significa essa modernização, quem está preocupado com ela, né, etc. Mas era sempre essa ideia de construir um Brasil melhor, né, mais moderno, competitivo, que superasse as relações criadas pela escravidão, né, toda a corrupção moral criada pela escravidão. Então, sempre tendo isso em mente, que é algo esposado pelos nossos construtores e pelo pessoal do Segundo Reinado. E eu vi, né, na exposição que você fez, também há uma volta a querer olhar para os Estados Unidos da América, como você coloca, e é isso também que influencia a nossa, essa criação. Eles tinham uma troca, como é que era? Então, quando a gente pensa nos centros culturais para o Brasil imperial, nós temos que olhar para a Europa. Os Estados Unidos não eram uma referência, o professor Nogueira conhece um pouco mais de história americana, mas assim, até onde eu sei, né, as referências intelectuais todas de pensar o Estado, pensar o que é a modernização, a civilização, que era o conceito ali fundamental para eles, né, sempre olhos voltados para a Europa, particularmente a França. Né? Esses nossos estadistas, intelectuais, sempre, e essas pessoas da elite, né, seguiam a moda francesa, liam, a divulgação de livros era feita geralmente em francês, não em inglês, né? A língua internacional da época era o francês. Né? E foi por muito tempo. Sabe que eu peguei os anais da Constituinte de 23 e fui digitando o nome de pensadores, vários, digitei todos os pais fundadores dos Estados Unidos, digitei os iluministas mais famosos, enfim, eu localizei que o mais citado é Montesquieu. Né? E em segundo lugar Benjamin Constant, mas depois nos anais do Senado eles vão dizer que o mais lido, eles vão dizer isso, o mais lido foi Benjamin Constant, mas o mais citado foi Montesquieu. 2 franceses, né? Claro, suíço, enfim, um francês, mas é de cultura francesa, né? Então a gente vê que, ainda que alguns clássicos sejam citados, Platão é citado na Constituinte, Aristóteles é citado, Políbio é citado, então eles citam alguns clássicos greco-romanos, mas o que eles mais citam são os franceses. Os americanos é bem en passant, assim. Eu li nas cartas andradinas, o Antônio Carlos cita Thomas Paine, dizem vários biógrafos que o Bonifácio gostava de ser comparado a Benjamin Franklin, mas não era assim, uma literatura que já estava... O Antônio Carlos, ele era uma exceção. Ele falava inglês e foi tradutor de inglês, que era o irmão do Bonifácio. Mas não era comum. Agora, o que ele se referiu ao início da República, já no final do Império, início da República, se queria imitar os Estados Unidos da América, daí a Constituição de 1891 vir com aquela cara federalista bem de imitação americana, mas como nossa realidade era diferente, acabou sendo uma experiência também bem diferente. E é interessante observar que mesmo nesses casos, como o Nogueira mencionou, né, quando eles liam, e liam muito, né, esses grandes intelectuais do velho mundo, vamos dizer assim, sempre havia preocupação de adaptar essas ideias à realidade brasileira. Eu acho que isso, assim, esse período do Império e essa preocupação é muito particular, pelo menos do meu ponto de vista, na história brasileira, né? Pois há muitas preocupações em imitar, em querer chegar no mesmo estágio, no mesmo grau, né, dos países, aspas, desenvolvidos. Uma sensação de estar na periferia, né? Isso. Não no centro. Exatamente. E aqui, no Império, o que se observa é diferente. Assim. Bom, Montesquieu estava pensando nessa realidade. Ele é um grande intelectual e ele fez algumas considerações gerais. Tá, mas como é que eu adapto isso para a realidade brasileira? Porque a gente não... Por exemplo, Montesquieu, quando fala da separação dos poderes, está pensando a realidade francesa, no espírito das leis. E aí, quando a gente pega os nossos grandes construtores do Império, Marquês de Caravelas, por exemplo, que vai ser o grande nome da Constituição de 24, lá do Conselho de Estado que redigiu um texto, tem um poder moderador lá que não é exatamente como Montesquieu previa. Claro, com Benjamin Constant, mas também não é como Benjamin Constant previa. Então tem todo um pensamento original brasileiro, que eu acho que isso a gente deixa passar. De gente que é como se a gente só ficasse replicando, né? Não, tem muita gente que lê, porque é importante, né? Lê o cara, mas e para o meu país? Como é que a coisa funcionaria? Qual seria a melhor saída? Né? E isso a gente fez. E esses homens fizeram muito, muito mesmo. E não só eles, não só os construtores, mas todos os outros depois deles. Né? Mesmo a elite do Segundo Reinado também está pensando frequentemente saídas para os nossos problemas. Podemos apontar série de, digamos assim, tibiezas dessa elite.
Podemos, mas não podemos negar que eles estavam pensando e muito. Tá, estavam. E é interessante isso porque já a tua exposição já mostra que algumas ideias inaugurais elas permaneceram como um processo constante. Por exemplo, algumas ideias do sistema dos poderes fica na Constituição e ela dura até o final do Império. Algumas ideias ligadas às leis, não é, se mantiveram, e não só enquanto ideias, mas enquanto códigos existentes e recepcionados, né, recebidos, e outros não, foram sendo criados, né, inovações. Agora, fazia parte do sonho você chamou de construtores, eu falo fundadores só para aquela geração de 20 mesmo, Sim. né? Porque aí os construtores, a gente vai pegar Bernardo Pereira de Vasconcelos, aí vai para além dele, vai pegar toda a elite do Segundo Reinado, mas aquele grupo, eles tinham também sonhos de natureza econômica, sonhos de natureza territorial, né? Sonhos de natureza social. Então, assim, por exemplo, o José Bonifácio ele deixa escrito. Primeiro, ele faz uma metáfora que ele diz, olha, eu posso não ter construído o palácio inteiro, mas eu ajudei a esboçar a parede. Então, ele tinha noção de que ele começou a construir o Brasil. E aí, depois, ele disse num texto que ele queria que o Brasil estabelecesse aqui um sistema análogo ao da Inglaterra. Ele tem um texto dele escrito isso, as bases constitucionais inglesas. E às vezes ele tenta nomear, e ele fala em liberdade de imprensa, ele fala em júri, né? E ele fala no sistema de freios e contrapesos, coisas assim. Isso está no manuscrito. Depois ele fala também da questão econômica, ele pensa sobre toda essa questão das terras e do comércio exterior, da maneira de aproveitar os portos abertos e também de incluir, aí já entra no econômico indo para o social, de incluir os indígenas, né, na sociedade com a integração indígena e ao mesmo tempo com a libertação dos escravos. Então, assim, ele tinha uma visão completa, né, política, porque ele ajudou a fazer, ele era um dos deputados constituintes. Depois, tudo bem, foi um conselho constitucional de Pedro que fez a Constituição, mas os debates estavam ali. E a gente conhece a visão dele, porque a visão dele constitucional está no projeto que ele mandou para as Cortes de Lisboa, em 21, e estão nesses outros textos, né, entre os quais os ligados aí ao que ele... Primeiro, aquilo que ele falou, que foi escrito, que foi transcrito, foi taquigrafado, e depois aquilo que ele publicou sobre os índios e os negros, que dá a entender mais ou menos aquilo que ele queria, que era acabar com todo tipo de diferenciação, que ele usa essas expressões, ele usava índios bravos mesmo, e ele falava que eles tinham que ser integrados em todos os sentidos, né? Educacionalmente, comercialmente, e a questão das terras. Então, tudo isso aparece. Agora, quanto à economia, a gente sabe que uma das palavras que Pedro II deixou, aí, paz e prosperidade para o Brasil. Eles sempre pensaram em prosperidade. E o José Bonifácio, quando veio para o Brasil, falou rico nos 3 reinos da natureza. Quase que ele disse o que a gente costuma dizer, não tem como dar errado. E aí, então, eu lanço essa bola, assim, esses sonhos iniciais, assim, o que será que ficou e o que mudou demais. O que você acha, Taguari? É uma boa pergunta aí para a gente mandar para o Pedro? Eu acho fantástico, e até porque, como essa pergunta, ela abre... como é interessante, e eu acho que eu vi que toda essa discussão do bicentenário, ele traz, como a gente estava conversando até antes, uma discussão do nosso Brasil que a gente está querendo, né? Porque estamos às vésperas aí de uma nova discussão e até essas polarizações que a gente está tendo estão nos ajudando para isso. E o bicentenário eu acho que está na hora, porque querendo ou não, esses nossos candidatos estão falando sobre isso. E como é importante você estar falando que, como você queria que você falasse, o que aconteceu no bicentenário francês, que você citou que foi uma chance de se rediscutir muita coisa, que é o que a gente está fazendo agora. Sim. E aí... Eu queria só, antes de entrar nisso, eu queria só complementar uma coisa que você falou, Nogueira, é que eu li nas minhas fontes, quando eu estudei no meu mestrado, eu tive a oportunidade de ler fontes do Primeiro Reinado, né? E eu li a expressão o Brasil, país do futuro, uma construção muito semelhante no primeiro, então não é de hoje. Primeiro reinado. Não é de hoje, não é de hoje. A convicção que esses homens tinham de que o Brasil poderia ser a potência, assim, chega a ser apaixonante, sabe? Você olha assim, eles acreditavam nesse país, sabe? E se esforçaram para fazer dele algo melhor, né? Então, acho que só para... Porque, enfim, justamente nesse ambiente, agora que a gente está pensando, né,
do nosso futuro, e a gente está sempre pensando no futuro, e eu não acho isso ruim, tá? Porque assim, tem sociedades, vizinhos nossos, por exemplo, a Argentina, que tem uma obsessão com o passado glorioso. Talvez a gente pudesse valorizar mais o nosso passado, mas dá para equilibrar, dá para né? equilibrar. Dá para equilibrar, que é o Mas que a gente precisa. A gente pensa sobre o futuro, que é muito bom. Que é muito bom. A gente não acha que chegou no platô e agora o que vai ser da nossa sociedade. A gente está sempre pensando como melhorar. A Argentina se fixou naquele início do século XX, né? Que eles tiveram um boom econômico e cultural também. E se consideravam um país europeu na América. Só que eles nunca mais atingiram aquele patamar e parece que realmente estão embotados. Eles ficam fixados. E como você não vai voltar para o passado, né? Mas, enfim, adiantando aqui, né, a sua pergunta sobre essas questões que vão surgindo, né? Eu acho assim, o Brasil ele entra no século XIX com o pé direito, eu vou dizer assim. Ele é um país que é um gigante de pés de barro, alguns usam essa expressão, né? Mas é um gigante. E todos sabem das potencialidades, como eu havia mencionado. E aí se esforçam, há um movimento de uma parte da elite de modernização, de fazer as coisas, colocar o Brasil para frente, mas há também uma elite muito ciosa dos seus privilégios e do modelo social existente. Então, assim, quando a gente fala de continuidades e rupturas desse país, a gente não pode deixar de falar das continuidades muito ruins. É verdade. Né? Claro. Assim, eu não estou aqui... Vocês devem ter percebido que eu sou um entusiasta, né, do nosso país e do Brasil Império. Que eu acredito que todos nós aqui somos. Todos nós. Eu brinco que é o bicentenário da independência. Bom, todo 7 de setembro é aniversário do Brasil. Bicentenário é aniversário mais que especial. Sim, e aí fica só falando mal na data, né? Justamente na celebração do bicentenário. Não é interessante. Mas pontuar essas coisas para mostrar, bom, a pesquisa está avançando e a gente tem que pensar nisso, aliás, em perspectiva de futuro, né? Para que tudo isso não se repita e sejam corrigidos as heranças, né? Sejam corrigidas as heranças daquilo. Rafael, só nessas nossas mesas que a gente está fazendo sobre isso, quanto de pesquisa, de novas coisas que estão enraizadas dentro do nosso próprio ensino médio, que está sendo difícil de tirar, né? Até as próprias personalidades, e é por isso que veio da ideia da gente trazer essa ideia desses personagens, né, do próprio bicentenário, da nossa independência, porque exatamente falar para as pessoas, gente, não era desse jeito, foi pintado alguma coisa, mas que hoje, pesquisadores como vocês, estão dando uma visão muito menos também apaixonada, né, e muito mais técnica do que era a realidade. Né? Então a gente está tendo essa oportunidade de discutir isso nesse momento e eu acho fantástico essa nova visão, que eu nem vim para cá com essa nova visão que vocês estavam falando. De ver, sim, cantamos a nossa independência. E o que esses caras estavam olhando para frente? Que eles já vieram trazendo um arcabouço, porque eram intelectuais, né, muito estudados, né? A maioria deles não tinha nenhum que ele viesse feito do nada. Todos eles eram educadíssimos, inclusive a própria Leopoldina era uma intelectual que vem e que vai somando com eles. Eu penso como é que eram as conversas, né? Pensando nisso, o nível de estudo, de leitura que eles tinham. E a oportunidade de fazer um balanço, né? Sim, exatamente. E aí, pegando um gancho que você tinha falado da pergunta anterior sobre essa coisa da Revolução Francesa, né? O bicentenário da Revolução Francesa, você viu para eles refletirem sobre a realidade deles. E o nosso bicentenário, sem sombra de dúvida, é um outro desses. E só que o que eu acho interessante é que, no caso francês, a Revolução é um marco divisor da história deles, mas negativo. Porque as pessoas que gostam da Revolução olham para o passado anterior à Revolução com certo asco, e os que não gostam da Revolução e dos seus, que é uma minoria cada vez menor, né, na contemporaneidade, olham o que veio depois com também uma certa resistência. Tanto que historiadores do século XIX francês tiveram muita dificuldade de falar da Revolução, porque não sabiam como se posicionar, né? E aí tiveram alguns que tentaram lá, enfim, fazer uma interpretação que mostrasse, olha, antes da Revolução era tudo ruim e depois da Revolução também não é tudo ruim. E aqui no nosso país, nós não temos essa mesma... O bicentenário não deve ser
esse momento de olharmos para o passado e dizer, não, o que veio antes era, o que veio na época, antes da República era muito ruim, né? E o que veio depois da República é muito bom, ou o contrário, né? Alguns monarquistas colocam o Império como se fosse assim, o melhor dos mundos, né? Esquecendo algumas realidades, e outros que são desfavoráveis à monarquia olham para a República, os seus vários golpes e quebras né, de estabilidade e tal, como se fosse também o melhor dos mundos. Eu acho que o bicentenário ele nos propicia pensar com um tom comemorativo sobre a nossa realidade histórica e assim sem muitas lutas, eu acho. Assim, eu tenho acompanhado alguns movimentos do momento por conta desse, né, do que estamos vivenciando, né, período eleitoral é sempre um período de paixões, né? E muitas pessoas tentando politizar negativamente, assim, do ponto de vista negativo, o bicentenário, que a gente não precisa, acho que talvez não devêssemos fazer, né? Porque é um momento de união nacional em torno justamente da nossa própria existência enquanto Estado Nacional. E aí, claro, vamos apontar quais eram os problemas. E aí eu queria entrar nessa seara, né? Já que aproveitando esse gancho aqui. Nós tivemos um dos maiores, acho que o maior câncer da história do Brasil, que foi a escravidão. Estou de acordo. É o maior câncer, acho que não sei se esse termo, não sei se o Bonifácio usa esse termo, mas é algo muito semelhante. Não, né? ele diz que é o maior dos nossos males. O maior dos nossos males, Isso. ele diz. Então, assim, foram centenas de anos até a independência com a escravidão, né? Com esse sistema em vigor, escravidão indígena, escravidão africana, de vários povos. E nós, sim, enquanto Estado Nacional, temos que lidar com o fato de que, uma vez feita a independência, nós optamos por manter esse regime. Eu não estava lá. Claro, não. Em termos de coletividade, né? Mas Bonifácio estava contra. Sim. Né? Ele queria... Ele, Visconde Cairu, que também parecia favorável à libertação imediata, sim, entre outros ali. E é provável, né? Já tivemos uma conversa aqui com o Bruno Cerqueira, que também tem essa visão, que a própria família imperial sim fosse. Só que era impossível você manter as elites e o território unido sim se você tocasse nesse ponto. Tanto que em 1888 houve a quebra do Império, desmoronou. Foi meio que um mal necessário, né? Então, essa é uma... não sei. Eu não sei se é mal, eu não sei exatamente. Porque, olha, veja, em 1850... quando os ministros da Justiça, Eusébio de Queiroz, encampa a ideia de abolir definitivamente o tráfico, né? O primeiro passo assim, mais concreto contra a instituição da escravidão, os alarmes soaram em todas as lavouras e todo mundo dizendo vai acabar com o Brasil, vai acabar com o Brasil. Porque qual era a ideia? A lavoura estava em expansão. E não se acreditava na possibilidade de usar mão de obra livre nas lavouras. Porque se diz o Brasil é muito grande. A gente vai trair imigrantes, sabe o que esse pessoal vai fazer? Vai pegar a sua terrinha, vai invadir um território lá, uma fazendinha, e as grandes lavouras vão ficar sem braços. Essa versão. O Alencar defende isso no parlamento quando começa a se discutir o ventre livre. E é uma perspectiva, assim, quando você para pensar, né? Lógica. Para eles lá, né? Para essa elite econômica que está expandindo, que quer investir mais no Brasil. Onde eu vou arranjar gente para trabalhar se uma vez usando mão de obra livre, o que impede o meu trabalhador de sair, caminhar algumas dezenas de quilômetros e invadir e fazer lá o seu sítiozinho, né? Então, os alarmes soaram na lavoura. E o argumento era, o Brasil vai quebrar. Veio em 1850, veio a lei contra o tráfico, Eusébio de Queiroz, setembro de 1850, e o Brasil não quebrou. Ao contrário, os investimentos feitos na compra de escravos foram revertidos em outras áreas da economia, e nós temos de 1850 até a Guerra do Paraguai um boom de investimentos no Brasil, crescimentos de novas empresas, é a época que o Mauá vai estourar, vamos dizer assim, né? Novas casas comerciais vão surgir, investimentos ingleses aumentam. Tagore, lá no início era um preconceito mesmo, no sentido mais puro da palavra, um juízo mal feito. O Bonifácio escreve no texto dele, já naquela época, economicamente é melhor também. Então a escravidão não tem o menor sentido. Aí ele fala, é contra a religião, é contra a humanidade, é um absurdo, é um cancro moral, isso ele falou, é uma crueldade. Isso se espalha porque moralmente todos caem. O Senhor decai, entendeu? As famílias decaem, tudo decai com aquilo. Então ele faz um escrito que pega a parte moral, a parte política, a parte humana, a parte religiosa, e chega num ponto que ele fala da econômica. E ele diz que é uma burrice econômica. Só que ninguém ouviu. E aí tem um ponto que às vezes a gente fala muito dos senhores das fazendas, como eu mencionei, né?
Mas tem um grupo que às vezes a gente esquece, porque ele deixa de existir de 1850 em diante, que é o lobby dos traficantes de escravos. Que Eles não queriam que imenso. Era um capital. Porque esses caras eram os donos do capital de giro para muitos fazendeiros. Eram os caras que emprestavam dinheiro. Então, eram os grandes nomes das casas de comércio, vamos dizer assim. Então, para eles não interessava de modo nenhum superar a escravidão, porque eles iam perder... muitos eram fazendeiros, tá? Então havia essa, digamos, essa confluência. Tinha gente que era fazendeiro e era traficante. E esses caras estavam no parlamento, esses caras estavam na burocracia imperial e tinham uma força. E aí diz muito dos homens que fazem o fim do tráfico, que eles tenham lutado contra. Tem um documento da década, ainda no período regencial, finzinho do período regencial, que o ministro das Relações Exteriores afirma com todas as letras lá para um representante inglês que ele, se ele forçasse a aprovação de forçasse uma lei que já tinha sido aprovada antes, que a gente chama lei para inglês ver, né, de 1831, que tinha abolido o tráfico a rigor, né, formalmente. Que se ele tentasse fazer valer aquela lei, ele ia sofrer todo tipo de sanção dos colegas dele. Eu acho que ele chega até a falar de uma certa de violência, assim, ele dá a entender que ele sofreria uma espécie de violência, porque tinha muita gente interessada nisso. E aí diz muito desse pessoal do Segundo Reinado e herdeiros justamente dessa tradição anterior, né, que peitam. Não, nós vamos acabar com o São herdeiros do sonho de Bonifácio também. Porque você pega um Joaquim Nabuco, o próprio José Bonifácio Moço é sobrinho e neto do José Bonifácio Patriarca. Então eles devem também a esse sonho inicial. Eles são nesse sentido, eles são continuadores. Sim. E aí... Agora, então, a continuidade social, sim, que a escravidão anterior permanece, mas esse sonho não morre. Né? E aí ele vai repercutir no final aí do século XIX. Exatamente. Aí nós temos, de um lado, a continuidade da escravidão e da agroexportação, que é uma fraqueza econômica estrutural Sim. do Brasil. Mas só fazer um ponto antes de você avançar para uma leve mudança de assunto, só para a gente pontuar o seguinte, que às vezes a gente olha para a independência e só pensa na continuidade do pior. A continuidade do pior seria a continuidade da escravidão, que todos nós concordamos aqui que é o pior, é o pior capítulo da nossa história. Claro. Agora, a gente não pode lembrar da independência como um momento em que já havia homens tentando, que se arriscaram a própria vida, foram exilados, né? Foram alijados de todo o poder, tentando fazer com que a escravidão acabasse. Né? Que havia também já deputados negros na primeira legislatura, isso eu aprendi com o Menck, inclusive. Então, assim, tinha uma certa... algo que a gente pode lembrar, que não é pontuado, e que a gente pode usar para hoje celebrar. Houve ali um sonho, aquilo não foi possível de imediato, não conseguiram, mas eles lutaram até que conseguisse. Isso a gente pode tomar como lição para hoje. Claro, como não está perfeito bases, né? hoje. A gente tem que continuar sonhando no melhor sentido, né? A nação tem algo de imaginado, né? De imaginação compartilhada. A gente continua sonhando juntos e tem que continuar batalhando. Eu vou só resgatar a figura de um deputado que ele não teve, um liberal do primeiro reinado, que ele não teve força para lutar contra a falange escravocrata, né, como dizia o Joaquim Nabuco. Mas ele tentou propor coisas diferentes, assim, tentando comer pelas beiradas. Então tem uma certa discussão que eu acompanhei em 1826, primeiro ano da abertura da nossa Assembleia Geral, né? E aí ele teve toda uma discussão lá sobre os libertos, o que fazer com os libertos, era uma discussão relativa ao recrutamento, se recrutava libertos ou não e tal. E esse Ferreira França, de repente, ele puxa lá... dele? Ferreira França, o deputado Ferreira França. Eu não lembro de qual província. E aí ele puxa assim, uma ideia que é sensacional, que infelizmente foi torpedeada ali mesmo, mas que é sensacional para mostrar justamente os horizontes que essas pessoas tinham para o Brasil. E para este grupo, né, que tanto sofreu. Ele fala assim, olha, vamos dar direitos de cidadania, direito de cidadão para os africanos libertos? Porque, veja, eles foram trazidos para cá contra a vontade deles. Então, eles foram retirados da sua pátria-mãe. Chegando aqui, foram submetidos a toda sorte de violências. E se eles receberem a liberdade, eles serão cidadãos de onde? Ele até brinca, cidadãos do ar? Eles vão ser cidadãos do ar porque não tem pátria e aqui a gente não reconhece. Vamos reconhecer os direitos de cidadão para esses indivíduos? E aí, infelizmente, torpedeiam lá a ideia dele. Mas para pensar o seguinte, esse pessoal, muitos desses do primeiro reinado, tinham uma visão bem
abrangente da sociedade brasileira, inclusiva, vou colocar a palavra, inclusiva. Mas inclusiva não no sentido das várias interconexões sociais, como muito se pensa hoje. Inclusiva no sentido de vamos abraçar a todos para formar uma só nação brasileira, né? Então, a inclusão nessa união, né? Vamos dizer assim, né? E esse para mim me marcou, assim, porque é uma proposta extremamente original. Porque a rigor, os libertos nascidos no Brasil eram cidadãos. Eles tinham direitos civis, né? Então, por exemplo, salvo engano, acho que era a mãe do Antônio Rebouças, que era liberta, né? E ele já nasceu livre, no caso. Então, ela tinha direitos civis, mas um africano mesmo, de primeira geração, né? O liberto de primeira geração, chegou da África e era liberto, ele não tinha lugar no Brasil. E tinha gente pensando em incluir eles. Isso é fantástico. A própria mãe, né, do pai do Machado de Assis, né? Que a mãe do Machado de Assis, que era negra, que tem uma briga aí dizendo se ela era alforriada, não era, não sei o quê, mas se você for ver, já existia um caminho, e você vê que, para mim, 200 anos são muito pouco, se você comparar com uma história europeia, e olha a revolução que a gente já tem no Brasil, e hoje o que o Brasil significa para o mundo. Vamos pegar aí uma história europeia, vamos pegar, sei lá, Roma até agora. Em um Brasil, nós somos hoje o quê? Quinta, oitava potência, ou nona, dependendo das flutuações cambiais. Mas o que somos nós? E o que eles, mesmo apesar de tudo, tendo esse pessoal que querendo ir para trás, porque moralmente, o que já foi feito, né? E isso tem que ser comemorado, né? E um olhar que eu acho muito interessante, né? Porque sempre cai pro português, né? O ser escravocrata. Mas você vê que, eu estou sabendo disso agora, como existia também toda uma elite, todo um processo escravocrata aqui, que também já não estava nem sabendo das suas... Tinha as suas ligações? Obviamente tinha. Mas você vê que há... E eu vejo, né, nessa revista nossa, de um olhar para trás das nossas gerações que nos antecederam, como a coisa não era como a gente aprende na escola, né? Precisa-se ter esse olhar um pouco mais amplo, menos apaixonado, porque dizem que a gente só pode contar a história depois de 50 anos, né? É verdade. E a gente está falando... Eu tinha que estar calado, mas é verdade. Na verdade... Acho que um pouco de maturidade, né? Pouco mais de maturidade, e a gente está alcançando essa maturidade agora, eu acho que nesses 200 anos, para olhar todos esses livros que estão trazendo essa nova visão, que eu acho que vão mudar muito os livros da sala de aula. E com pesquisa, né? A gente não quer trazer... novas visões assim de improviso, ainda que eu ache que muitos insights podem vir de não profissionais da história. Os historiadores, eu tenho para mim que os historiadores, eles são zeladores, assim como alguém que trabalha com um museu, que trabalha com uma bom, já presidi a Biblioteca Nacional, né? Já até conversamos, né, agora sobre a Biblioteca Nacional. Então eu tenho essa visão assim. Estamos numa biblioteca, por exemplo, a Biblioteca Demonstrativa do Brasil. Os servidores que aqui estão, eles merecem total respeito, mas eles não são donos da biblioteca. A biblioteca é dos cidadãos, né? Eles são zeladores. Assim como o historiador, que é um pouco mais rarefeito, por isso que talvez não se perceba. Eles não são donos da história. Claro. Eles são zeladores de algo que é de todos. Então, à medida em que um jornalista tem um insight, alguém de fora tem... Você pode justificar, tá errado, tá sem cabimento, mas na medida em que você já humilha, você não faz parte do nosso grupo, opa. Como assim nosso grupo? Você é dono da história? Um cidadão brasileiro não pode falar sobre a história do Brasil? Não pode trazer um questionamento? Não pode propor algo? Não pode fazer uma pergunta? Então, isso já mostra um certo autoritarismo, né, desse grupo. Mas a gente aqui, o que a gente quer propor? Diálogo mesmo e cada vez mais aprofundar a partir de seriedade, pesquisa. Eu gosto muito de conversa, sabe, Taguari? Parece que hoje a gente está muito no celular. Eu falei isso ontem numa conversa entre amigos. Como é bom conversar, né? E trazer as pessoas para conversar. E não importa que, a princípio, discordemos. A gente tem que, enquanto humanos, nos entender. E na parte da história está um pouco assim. Eu acho que é um momento também para isso. Para a gente buscar os elos e as diferenças a gente vai dirimir, de repente, no diálogo, no debate, na pesquisa, na prova. E é isso que a gente está defendendo aqui. E eu acho que a perspectiva de sempre olhar para
o que há de pior na história do Brasil, ela é pré-histórica, ela não é científica, tá? É verdade. Ela é algo pré-histórica, não no sentido dos Sim. homens das cavernas, ela é anterior à pesquisa histórica. Eu queria Sei se destacar você o seguinte, concorda. eu concordo plenamente. Eu acho que, assim, apesar de eu ser historiador e devotar a minha vida a isso, assim, eu digo que é minha vocação mesmo. Eu gosto de falar de história e se deixar a gente vai ficar aqui muito tempo. Mas eu também eu não gosto dessa ideia de uma classe especializada que tem um monopólio. Eu acho que a gente tem que ouvir os historiadores, é evidente. Eu também todos acho. os meus professores contribuíram demais para a formação, mas a gente não pode deixar também ficar impermeável, né? Como se a gente fosse uma torre de marfim falando para nós mesmos, né? E aí eu queria só colocar um outro ponto. Porque, Fica meio oráculo de Delfos também, né? Exatamente. Fica uma coisa meio mística, religiosa. Não, pode ser questionado por um cidadão. das escrituras. Né? Exato, o intérprete autorizado das escrituras. Não, pode ser questionado. Um cidadão brasileiro hoje é muito diferente de antigamente. Você precisava de uma bolsa muito bem paga para você ir pesquisar nos arquivos. Hoje você tem digitalizado no seu celular vários documentos. Aí o que vai dar a diferença? O profissional sabe lidar e interpretar com esses documentos. Sim. E se o cidadão comum aprende? E se ele faz uma pergunta que seja relevante? Vai humilhá-lo? Alijá-lo da possibilidade de diálogo de antemão? Isso eu acho muito feio. E aí, só para destacar um ponto, que não tem a ver exatamente com história, mas a forma como a gente encara a história, assim, no Brasil é sempre o pior. A gente destaca o pior. Isso eu pego pelos livros didáticos, né, que eu tive que lidar já em sala de aula. Aí é sempre o que há de, assim, da opressão, papapá, e não, mais uma vez, não é minimizando isso, né? Mas é porque só se destaca isso. E quando a gente vai falar da história geral, só destaca as coisas legais, né? Só as invenções, o que eles trouxeram de, sabe, de moderno. A gente justifica até o terror jacobino na França, mostrando como eles tinham uma proposta de igualdade, e nem que isso tivesse que cortar várias cabeças ali, né? Mas tudo bem. E aqui para o Brasil, não, nada presta. Né? E eu acho que precisa mudar um pouco interessante isso, né? Porque, na verdade, claro que eu acho que é um movimento, né, das forças intelectuais que se estão no momento, até porque os republicanos acabaram demonizando as várias personalidades do Império, né, que transformaram Dom João VI em um comedor de frango, no outro num tarado, aquelas coisas que a gente sabe que acontecem. Só não conseguiram com o Dom Pedro II, porque não tinha como. Não conseguiram, né? Mas devem ter tentado, não duvido. Tentaram, né? Com certeza. E aí, que também isso também está sendo visto, né? Até a Carlota Joaquina, né, olhando que na verdade ela possivelmente não seria louca e seria uma esquizofrênica, que hoje com um pequeno remedinho estaria resolvido. Claro que aí os rompantes, etc., até esse um olhar um pouco menos apaixonado e um entendimento de que faz parte de um todo, né? Mas sabe o que é interessante? É porque quando a gente olha para a história, às vezes a gente esquece que eram humanos. Às vezes a gente esquece que eram pessoas falíveis. E aí um esforço importante, talvez, né, quem estiver interessado em talvez desapaixonar um pouco e se fossem um dia escrever um livro de história sobre mim? Sobre a própria pessoa, né? Por exemplo, eu morri hoje. E se fossem escrever um livro de história sobre mim? E eu tenho muitas coisas ruins a falar, claro. Isso. Porque todo ser humano é falível. Eu acho que é um pouco disso, mas o inverso também funciona. Aí você me ajuda a pensar. Porque a pessoa se coloca como um juiz divino. Ela pode julgar toda a humanidade passada com maior rigor, entendeu? Então eu acho que até essa humildade de perceber que, olha, meu juízo pode ter falhas e pode ter elementos emocionais, idiosincráticos, que estão antecipando a minha pesquisa. A gente estava conversando tudo. Eu pesquisei uma área em História do Direito Constitucional, ele pesquisou outra, e às vezes a gente estava chegando a conclusões que, nossa, eu estava certo. Outras não. E a gente fica com aquela, não, vamos com calma. Mas tem que dizer aquilo, porque é o que a prova diz. Mas olha só, tem convicções, ou pelo menos sentimentos, expectativas anteriores à pesquisa. E todos nós somos assim, somos falíveis. E eu pego vários livros, eu tenho acompanhado os livros mais recentes sobre independência, sobre história do Brasil, generalizações sobre história do Brasil, que são muito, muito contaminados por essa pessoa por trás da pesquisa, né?
E aí você pensa, eu vou também criticá-la a ponto de, nossa, nunca mais pensa... Porque essa é a maneira com que os historiadores têm feito, né? Eles criam as suas forcas e destroem reputações. Não acho assim também. Tem as limitações dela, às vezes ela fizeram algumas pesquisas interessantes, mas em outros pontos estão apaixonados demais. E eu ia propor agora para o professor Pedro, já para a gente se encaminhar para o final, assim, organizar um pouco. Se você fosse fazer um bate-bola, continuidades e rupturas, para explicar assim, numa finalização, o que continuou, o que rompeu, o que você acha? Pode ser? Então tá. Em termos de continuidades, eu acho que assim, eu já mencionei aqui a codificação, né, a tentativa de nacionalizar os códigos nacionais, adaptá-los para a nossa realidade, que é algo que vem da independência e permanece. No segundo reinado, esse esforço constante de modernização. Em termos de economia, nós temos a manutenção do modelo agroexportador, que só vai ser superado efetivamente na história brasileira a partir da era Vargas, né? Um esforço de industrialização mais de indústria de base e tal. Só no segundo reinado ali que a gente tem um iniciozinho de uma industrialização mais de produtos de consumo, assim, mais, né, têxteis e tal. Nós temos socialmente a manutenção da escravidão, que já falamos aqui largamente, né? E tem um ponto que seria muito interessante, porque o nosso tempo foi curto, mas a ideia da construção do ser brasileiro, né? Que é algo que se inicia no primeiro reinado, evidentemente, porque o Brasil não está dado, né? Ele é construído, essa ideia de ser brasileiro, né? De conjugar as várias identidades provinciais e locais numa maior, né? Ou criar uma identidade sobreposta a essas outras, que todos nós pudéssemos, eu me identifico com essa identidade, eu sou brasileiro, além de ser, no meu caso, brasiliense, ou além de ser paulista, etc. Né? Esse movimento se inicia no primeiro reinado, com uma arregimentação, vamos dizer assim, dos brasileiros ao redor de Dom Pedro I. Ele é o primeiro símbolo de unidade nacional, e não é à toa que ele conseguiu manter o Brasil unido na sua pessoa. Assim, né? Todos poderiam se dizer súditos e cidadãos, né, de um império do Dom Pedro I. E aí depois, no segundo reinado, nós temos a construção de outros elementos. A valorização da história nacional, pesquisas feitas no Instituto Histórico Geográfico Brasileiro e outras na Academia Imperial. Nós temos um movimento incentivado pelo imperador, movimento literário, né? Nós temos vários nomes do romantismo brasileiro, exaltando do que é o ser brasileiro, essa raiz indígena no primeiro movimento, né? A união das raças e tal. Permanece no segundo reinado. E aí eu acho que nós temos a consolidação desse processo no segundo reinado, que não chega ao fim, né? Até hoje nós sempre perguntamos o que é ser brasileiro. Acho que esse processo enquanto existe Estado Nacional, a gente vai se questionar, né? Hoje a gente pergunta, é só gostar de futebol e samba? Que eu acho que não é, né? Então tem sempre uma reavaliação disso, mas a construção e consolidação se deu no Império, né? Em termos, se fôssemos de política externa, eu não vou me delongar aqui, porque eu precisaria de uma longa, né, explicação, mas basicamente uma vinculação com a Europa, né? A gente pensa do ponto de vista dos centros culturais que eu mencionei, mas do ponto de vista econômico. Também nos nossos vizinhos aqui, uma contenção da Argentina, que era a nossa grande rival na época, né? Isso no primeiro reinado. Lutamos contra os argentinos, né, no período de Dom Pedro I, 25 a 28. E depois, no segundo reinado, pelo menos mais uma intervenção na década de 50 contra a Argentina, sempre pensando em conter o seu poderio. Bom, essas algumas das continuidades. A gente poderia continuar aqui falando muito tempo, mas eu acho que cobre aí. Em termos de ruptura... Antes de você entrar nas rupturas, sim, essa das continuidades é interessante. Eu pego dois textinhos do Bonifácio, rapidinhos. Um, ele fala que, e tem relação com o que você falou, ele diz que todos serão bem-vindos aqui no Brasil, né? É um país que receberá bem o chinês, ele fala o discípulo de Mohammed, ele estava se referindo aos muçulmanos. Então ele diz os chineses, os árabes, os japoneses, os europeus, os americanos, os argentinos, todos serão bem-vindos aqui. É uma ideia que muitos usam como se fosse atual, e não é. Ela vem desse sonho inaugural do Brasil. Depois ele tem outra que ele diz: o Brasil será o novo assento das ciências e das letras, das ciências e das artes. Isso ainda acho que está por vir, né? Acho que a gente pode ajudar, com colaborar, certeza. E a gente aqui na biblioteca e com trabalhando certeza. por isso, a gente pode colaborar. E um outro que ele diz
que serão os atenienses da América se não forem oprimidos pelo despotismo. Atenienses da América, eu fui atrás disso. O que será que ele queria dizer? Eu acho que ele está em Tucídides disso, naquele discurso de Péricles, quando ele define o que é o ser ateniense. Ele só pode ter tirado dali, ele é tradutor do grego, li os clássicos gregos, então eu entendi assim. E é basicamente aquele que se caracteriza pela alegria de viver mais do que pela disciplina. Não é isso? Porque depois ele também diz que o brasileiro é muito entusiasmado, A tudo. alma brasileira aí. Então. Exatamente. Ele definiu isso nos primeiros dias de Brasil. Então tem um texto que ele diz caráter geral dos brasileiros. Aí ele diz começa muito, acaba pouco, aquelas coisas todas. E ele termina assim. E os atenienses, quando estavam lutando contra os espartanos, o Péricles, seu líder, diz isso. Eles são, desde crianças, chicoteados, disciplinados e tudo. Nós não. Nós temos a mesma força que eles. Mas porque a gente defende algo que a gente ama e a gente defende nosso modo de vida, que é o modo de vida com alegria. É o modo de vida que a gente consegue ter prazeres. Né? Então, assim, é o ateniense contra o espartano. E eu acho que é isso que ele pegou. E ele estava coberto de razão, não é? Com certeza. Sem sombra de dúvida. Porque é um Brasil que dá tudo, né? Sim. Que dá tudo, como também foi falado, né? Tem as três, como é que é? Somos riquíssimos, né? Nos 3 reinos da natureza. 3 reinos da natureza. Exatamente. E aí, só para a gente fazer aqui um apanhado dessas rupturas, então, quais ideias e movimentos foram inaugurados no primeiro reinado e que no segundo se modificou substancialmente, né? Então, nós temos a modificação da centralização administrativa, que isso é uma coisa típica lá dos coimbrãos, como o pessoal fala, essa elite Bonifácio, Marquês de Caravelas, foram figuras que pensaram o Brasil nesse começo. Eles tinham muito medo da anarquia. E da fragmentação. E da fragmentação. Então, a ideia de sublevações constantes que pudessem desintegrar o Brasil, que eles queriam manter unidos, né? As províncias unidas. E aí, a ideia para deles, naquele momento da independência, e tem toda a razão de ser, inclusive, quando se pensa o diagnóstico que eles fizeram, é de que só um poder central forte é capaz de segurar, amarrar essas várias províncias disparatadas, né, numa única autoridade. E eles centralizaram demais o poder, na figura não só do imperador, como também do governo central, vamos dizer assim. Então, o governo central é capaz de se meter em tudo na vida provincial. Imagina que a gente, né, no Distrito Federal, ele tem um presidente todo poderoso que mexe em funcionário, demite fulano, move juiz, era isso. Né? Essa era a capacidade do imperador no primeiro reinado. E aí nós temos no período regencial uma modificação que não é alterada no segundo reinado. Pelo contrário, o que se faz é só incrementar mais ainda isso, é a de descentralização administrativa. Então, no movimento de reconhecer que, nós temos elites provinciais que sabem lidar com a sua própria realidade melhor do que nós na capital. Né? E aí são dadas algumas franquias provinciais, como eles falam, algumas liberdades para gerirem. É quando a gente tem as primeiras assembleias que vão ser formadas, e que vão poder, então, finalmente ter o seu próprio orçamento, contratar os seus próprios empregados e tal. Né? E aí é interessante porque só é possível fazer isso quando alguma consciência de nação já existe. Né? Porque você só pode dar autonomia e pensar, esse cara não vai se separar, quando você já parte do pressuposto que não, ele se considera um de nós. Ele se vê como um cidadão do Império do Brasil. Exatamente. Digo cidadão porque estava escrito cidadão. Isso, era cidadão. Bom, em termos econômicos, nós temos o iniciozinho da industrialização já no final. Também no final do Império nós temos um alinhamento econômico cada vez maior com os Estados Unidos. Eles começam a comprar mais café da gente. Tanto é que na Primeira República, e na época do Barão do Rio Branco, né, a chamada aliança não escrita, que é construída nesse período com os Estados Unidos, é baseado nisso. O Rio Branco fala, olha, os caras compram muito mais café da gente do que qualquer outro. Então, é natural que a gente se aproxime deles. Né? Enquanto, por exemplo, a nossa vizinha Argentina estreita laços com a Inglaterra. Né? E a gente vira, digamos, um aliado dos Estados Unidos e a Argentina um aliada do capital britânico. Né? E nós temos também um outro elemento que é muito interessante, que seria muito bom poder tratar com mais tempo depois, em outro momento, que é a abertura do Amazonas para a navegação estrangeira. Isso porque até 1866... Uma autorização, né? Isso. Até 1866 era fechado. Né? E o Brasil tinha uma postura ambígua, porque ele queria que os argentinos e os paraguaios abrissem os seus rios para a navegação internacional, porque aí a gente conseguia chegar no Mato Grosso rápido, mas não queria abrir a navegação do Amazonas em prol dos ribeirinhos, dos países ribeirinhos, né? Que reivindicavam essa navegação. Né? E aí, isso com muita pressão, principalmente dos Estados Unidos, que desejava a navegação aberta,
e de liberais como Tavares Bastos, no Brasil, ele foi um grande defensor disso. Aí o Império, no meio da Guerra do Paraguai, temendo maiores confusões com os Estados Unidos, decide abrir, dezembro de 66, a permissão, e aí em 67 se implementa essa permissão, como também a São Francisco, a navegação a outros rios. O Amazonas é o principal, mas isso já mostra também uma certa maturidade brasileira também no controle do nosso norte, que foi sempre uma preocupação, né, mas já mostra, bom, se está abrindo para a navegação é porque a gente já tem algum controle maior da Foz, né, do Vale Amazônico, etc. Né? Interessantíssimo. E por fim, em termos de política interna, é uma coisa que eu me dei conta estudando, é que sobre o manto de império ou de monarquia, a gente tende a esquecer das características particulares da política mesmo, da dinâmica política nas várias fases do império. Né? Então eu vou destacar aqui só um elemento. No primeiro reinado, a monarquia brasileira não era uma monarquia parlamentar, como por vezes transparece nos livros de história. No primeiro reinado, havia divisão de poderes e o chefe do executivo era o imperador, além de ter o poder moderador. Né? E ele tinha a liberdade de montar o seu ministério. Imagine o presidente hoje, ele tem liberdade total para montar o seu ministério e o parlamento não se envolve em nada. Por isso que o nosso sistema é um sistema presidencialista e não um semi-parlamentarismo ou parlamentarista. Né? Então, hoje, o presidente Bolsonaro pode ir lá apontar e demitir ministros como ele bem entender e o Congresso nada tem a ver com isso. Era a mesma realidade pensando um rei. Né? Então, o Dom Pedro I podia apontar. Vale só destacar aqui, a título de curiosidade para os nossos ouvintes, que na época só tínhamos 6 ministérios, tá? 6. Começou com menos, né? 6 acho que foi a forma final? Forma final. Então é 5, porque ele começa sem agricultura. Isso. Começa sem agricultura. Aí depois, então são 5 mesmo. Então, aí o Dom Pedro tinha esses 5 carguinhos, né? E aí, só para você ter ideia, no Ministério das Relações Exteriores, o Bonifácio, que vai ser o primeiro e tal, né? Depois o Rio Branco, no século XX, vai falar reclamar do mesmo jeito, é que tinha um porteiro, 2 cocheiros, um prédio... Não, tava pior no Rio Branco. O Bonifácio, quando começa, eram 4, na verdade, e o ministério dele era ministro do Reino e do Estrangeiro. Ele era o interior e exterior. Sim, aí depois separou. Isso. Então, aí eu sei que assim, a quantidade de funcionários era absurdamente pequena. Era absurdamente pequena. Mas enfim, só brincando, só pra gente ter uma noção das proporções, né? Do paquiderme atual do Estado brasileiro. Bom, aí nós temos o imperador apontando demitir. Só que isso cria crises, porque os liberais no Brasil, do primeiro reinado, queriam um modelo mais à inglesa, queriam poder ditar um pouco mais as regras do jogo, poder participar do ministério. E isso que leva ao fim do primeiro reinado, inclusive. São os atritos constantes com relação a isso. Vai lembrar que Dom Pedro I aponta um ministério chamado dos brasileiros, tentando, ali na crise final, né, tentando lidar com a situação que foi criada com a Noite das Garrafadas. Então, quando ele volta, né, da viagem, aí tem o conflito entre os partidários dele, os seus opositores no Rio de Janeiro, morre gente, né? Daí basicamente cria uma revolta na cidade por alguns dias, e aí tem muita confusão, morte, destruição de patrimônio, e os opositores de Dom Pedro I pegam isso para tratar na Câmara e desce a lenha nele, né? Daí ele fala, não, beleza, como é que a gente faz para resolver isso? Aí ele aponta alguns ministros dessa facção, pensando que é apaziguar os ânimos, só que esse pessoal não consegue. E aí o que precipita a crise do 7 de abril? É quando ele demite no dia 6 todo esse ministério que ele tinha formado para apaziguar e aponta um novo ministério todo de seus partidários. Aí tem a crise e ele abdica no dia 7 de abril. No segundo reinado, não. No segundo reinado nós temos a construção efetiva de uma monarquia parlamentar, que se dá em 1847 em diante, um marco. Né? Por que 47? Porque quando foi criado o cargo de presidente do Conselho de Ministros, uma espécie de primeiro-ministro para facilitar, né, a vida de todo mundo. A partir daí, o que o imperador começou a fazer? Ele apontava o presidente e o presidente montava um gabinete. O nome era presidente mesmo. Isso, presidente do conselho, né? E qual é a diferença? É porque, de um lado, na monarquia de Dom Pedro I, ele apontava os 5 e ele podia escolher gente divergente. De um lado, de outro, alguém tinha uma ideia X e o outro menos X, contrário. Ele podia fazer um ministério que ele bem entendesse. E na corte do antigo regime, de onde, né, o Dom Pedro vem, era muito comum você apontar ministros de facções rivais para você poder se informar dos diferentes pontos de vista. Dom Pedro não é interessante isso? Dom Pedro II parte já de um sistema mais maduro, né, em termos parlamentares, e aí a diferença é que, a partir daquele momento, o presidente formava um gabinete homogêneo.
ou seja, um gabinete de partido. Não tinha mais facções, ou pelo menos, né, idealmente, não deveria ter facções dentro do próprio partido, do próprio gabinete. Razão pela qual alguns gabinetes caíram. Quando ministros discordavam, às vezes o gabinete caía, porque não tem mais unidade de vistas, como eles falavam à época, né? E também, diferente de seu pai, Dom Pedro II usou muito mais o poder moderador. Claro, ficou muito mais tempo também. Mas, por exemplo, Dom Pedro I, pensando aí de 24 a 31, 7 anos. Em nenhum momento ele dissolveu a Câmara dos Deputados, sabendo que a Câmara dos Deputados era a fonte da sua oposição. De quando a quando? De 26, né, com a abertura da Tem que ser Assembleia. 26, porque em 23 ele dissolveu. Mas Isso, mano militar, Sim. né? Mas assim, de 26, quando abre a Assembleia, até 31, foram uma legislatura completa e 1 ano da outra, 1 ano e pouquinho da outra. Na primeira legislatura ele já sofreu oposição. Começa em 27 a galera a atacar mais ele, assim. E ele não dissolveu a Câmara. Em nenhum momento ele decidiu. E seria legal, não seria mano militar, seria força como foi em 23, que ele usou o exército para chegar tinha e tal. Constituição. Que não tinha Constituição. Depois estava dentro da legalidade. Estaria. E ele não faz, ele se nega a fazer isso. Interessante. E eu acho que numa tentativa justamente de manter o regime na sua maior estabilidade possível. Enfim, talvez pensando se eu dissolver vai ser pior, não sei. Mas ele não, Dom Pedro II não. Dom Pedro II, de 40 a 89, são muitas as dissoluções. Não estou dizendo que era intervenção pessoal, veja bem. Por vezes era da dinâmica do jogo. Mudava um partido, pedia a dissolução e ele a dissolvia. Alguns momentos não. Alguns momentos chave, que foram muito criticados inclusive, foi ele se metendo no sistema parlamentar. Vou citar 2 casos aqui, 1868 e 1872, em que ele foi muito criticado. Em 68, ele tirou os liberais e chamou os conservadores, sendo que a Câmara era liberal. Ele convocou um ministério sem apoio parlamentar, como dizia. E em 72, os conservadores estavam no poder, sofreram um voto de desconfiança do parlamento, e segundo as regras do jogo, ele tinha que convocar a facção que venceu. Eram todos conservadores, mas uma facção venceu a outra. E ele não faz isso, ele dissolve para manter o Rio Branco, no caso, o Visconde do Rio Branco, no poder à época, né? E ele foi muito criticado por isso. Então, a monarquia parlamentar é construída no segundo reinado. E é uma ruptura significativa com o modelo constitucional de Pedro I. Não estou dizendo aqui que um era melhor do que o outro, mas eu acho que conforme as circunstâncias, né, eles foram se adaptando e tentando criar um regime mais estável. E o Rio Branco é uma outra história, hein? Os 2 Rio Brancos são outra história. Porque são personagens que também precisam ser falados. Sim, né? claro. Porque são também integradores e fazem desse Brasil o Brasil que é desse tamanho. Sim. Sim, com certeza. Eu acredito que a gente vai chegando, né, no final, porque eu acho que eu fico aqui, muito bom. E eu gostaria de poder estar escutando mais. Eu acho que vamos trazer, né, outras vezes o Pedro. Convidar mais vezes o Pedro. Exatamente, para vir dar para essas aulas, porque é engraçado que você estava falando, eu falei, como existe, né, aí uma sombra, né, nesse pós-independência, que, querendo ou não, eu, por exemplo, passo batido. Até na escola se conta muito pouco sobre esse período. Muito passar muito batido. Assim, vou dizer por experiência própria. O que a Também gente tem E faz? é a experiência. formação do brasileiro. É a formação não. ali, você está transformando o brasileiro todos os dias. Tá? Porque né, temos ali, como fosse Brasília. Inauguramos Brasília em 21 de abril de 1960. A partir daquilo ali, nós temos os brasilienses. A partir do dia 7, né, que existe aí uns... Mas a partir do dia 7, temos os brasileiros, de verdade, colocando aí e se transformando e pensando nessa nação. E querendo ou não, com tanto de história que tem aí, e eu pensando assim, o quão pouco eu sei. Agradeço muito, Pedro, pela tua presença. Eu que Rafael, agradeço também. Obrigado. Não sei se você quer mais agora. umas palavras, mas agradeço também toda a equipe que está aqui conosco, da Voar, Marcos, todo mundo que esteve, né, para fazer a nossa conversa acontecer. Assina embaixo aí os agradecimentos. E Igualmente. a BDB, né, porque agora está viva, aberta e pulsando. E espero que aqui seja um lugar que, né, pegue todos, que as pessoas tenham capacidade, possam vir e ter acesso a todo o conhecimento que está aqui dentro. Muito Gente, bem. obrigadíssimo. Muito obrigado, viu? E até a próxima. Obrigado, até a próxima.